Olá pessoal, hoje vamos para a segunda parte do reacting de uma réplica à contestação em ação reivindicatória. Solta a vinheta. Mas primeiramente, pessoal, vocês já sabem, deixe o seu like, pessoal. Vocês não estão deixando o like nos vídeos e assim o YouTube não entrega o meu vídeo para um número maior de pessoas. Então, por favor, desde já deixe o seu like, se inscreva também no canal, caso ainda não seja inscrito. Compartilhem o vídeo nas redes sociais e também, isso é bem importante, ativem o sininho de notificações, porque assim, toda vez que eu posto um vídeo novo por aqui, vocês serão disso notificados. Vamos lá então? Vocês se lembram, né, que semana passada a gente deu início a um reacting de uma réplica à contestação, e hoje eu vou fazer o reacting da segunda parte. Vamos lá então? Ausência de animus domini. O animus domini, que se traduz por ânimo de dono, de ter a coisa como sua, é o elemento intelectual subjetivo da posse exercida ad usucapionem. Eu não entendi. Animus domini ele coloca só com itálico, depois ad usucapionem coloca entre aspas. Não, né? Ou coloca aspas lá também em animus domini, o que não é necessário, né? Ou tira essas aspas aí do ad usucapionem. Eu tiraria as aspas, tá? Não se prova o quê? O animus domini, né? Não se prova com título aquisitivo, mas emerge do substrato fático dos autos, a evidenciar que o possuidor se comporta como quem se considera proprietário do imóvel. Ali meio que misturou, né, gente? Caso concreto com caso em tese, ó. O animus domini não se prova com título aquisitivo, mas emerge do substrato fático dos autos. Ele meio que deu uma misturada, sabe? Muita gente faz isso, mistura caso concreto com caso em tese. Olha, e depois retoma para o caso em tese, ó, a evidenciar que o possuidor se comporta como quem se considera proprietário do imóvel. Entenderam, né? Quando ele vem com mais emerge do substrato fático dos autos, parece que ele está trazendo o caso concreto num parágrafo em que ele está afirmando teses, portanto, genéricas, né? A respeito do animus domini, deve-se, por primeiro, identificar a causa possessionis, como se operou a emissão na posse, e após verificar se existem ou não obstáculos objetivos. Primeiro, né? Lá, ó, a respeito do animus domini, deve-se por primeiro identificar, tira aquelas vírgulas ali, né? Antes de por primeiro e depois de por primeiro. E após verificar, não, né? E após, tira vírgula depois do após, tá? E após verificar se existem ou não obstáculos objetivos. Considerando que a requerida não demonstrou seu ânimo de dono, ônus que lhe incumbia, não alcançou preencher os requisitos da usucapião. E terminou aí, né, esse capítulo aí, e terminou de uma forma meio abrupta, né, gente? Não terminaria assim, não. Agora já vem com o título, ó. Acessão ou sucessão de posses, não comprovação. É incontroverso que a requerida não preencheu o requisito temporal para fazer jus a usucapião. Crase ali, né, antes de usucapião. Portanto, argumenta que suposta posse anterior lhe aproveitaria. Sem razão, senão vejamos como eu tenho batido nessa tecla, gente. Como eu tenho batido nessa tecla. Que, portanto, esse parágrafo aí está incoerente, não tem sentido. Olha lá. É incontroverso que a requerida não preencheu o requisito temporal para fazer jus ao usucapião. Quando ele vem com portanto, parece que, né, quem está lendo vai pensar que ele vai concluir alguma coisa do fato de ela não fazer jus ao usucapião. Não, vem com um assunto diferente, né? Não tem nada a ver, olha só. Portanto, argumenta que suposta posse anterior lhe aproveitaria. Sem razão, se não vejamos. Repararam, pessoal? Não dá, né? Aquele portanto não tem sentido no parágrafo aí. Tá certo? Ó, se ele escrevesse alguma coisa assim, é incontroverso que a requerida não preencheu o requisito temporal para fazer jus ao campeão, portanto, tem direito o réu, a posse, alguma coisa assim. Mas não vem com um assunto nada a ver, né? O acréscimo de posses anteriores à posse atual do prescribente, característico do assexio possessionis, é faculdade prevista pelos artigos 496 e 552 do Código Civil,
Mas é preciso, para possibilitar esse somatório, que os vários possuidores tenham transmitido, um ao outro, seus direitos possessórios, mediante título válido de sucessão inter vivos ou causa mortis, inter vivos ali com itálico, né? A fim de que a posse seja tida como sem solução de continuidade. Aí está acontecendo uma coisa interessante, pessoal. Ele colocou o ponto depois de continuidade. Tira esse ponto aí. Deixa o ponto só lá no final, ó. Só lá depois do parênteses, tá bom? É disso que essa transmissão, amparada por título válido, não ocorreu no caso do caderno processual. O que é isso, gente? É disso que essa transmissão não ocorreu? Não, de novo, hein? Esse disso aí está mal colocado. Essa expressão disso dá a entender ao leitor que ele vai trazer o quê? Um conceito, uma definição doutrinária. Mas não, né? Ele vem com um dado fático aí. Não é disso. Eu faria assim, como visto, a transmissão amparada por título válido não ocorreu. Não é disso. Disso é uma coisa que já é sabida a priori, né? Tá mal empregado aí esse disso. Por dever de ofício, reprise que não há qualquer início de prova material de posse em nome de tal. Logo, com o devido respeito aos posicionamentos contrários, é absolutamente impossível somar a posse da requerida à de qualquer outro beneficiário. De novo, gente, de novo. Tá confundindo caso concreto com caso em tese, ó. Por dever de ofício, reprise que não há qualquer início de prova material de posse em nome de. Logo, com devido respeito aos posicionamentos contrários. Parece que ele está trazendo algum posicionamento contrário. Parece que ele está se referindo a algum posicionamento contrário. Contrário à posse da pessoa ali. Daquela pessoa específica. Não é isso, né? Tá misturando aí caso concreto com caso em tese. Não pode, tá? Com efeito, incomprovada a duração da posse pelo tempo exigido para uso capião, esta deve ser afastada e os pedidos da contestação. Pedidos da contestação? Julgados. Pedir contestação não tem pedido, né, gente? Contestação não tem pedido. Não entendi. Será que teve reconvenção? Olha lá. Do pedido reconvencional. Teve reconvenção. Então ele quis dizer e os pedidos da reconvenção devem ser julgados improcedentes. A peça de defesa infere que é direito à retenção até a devida indenização das benfeitorias. Estava escrito isso. A peça de defesa infere que é direito à retenção. Eu nem entendi, não sei como arrumar isso, gente. Mas só sei que a retenção ali teria crase, né? Alega que a casa e muro construídos, alega que a casa e o muro construídos no terreno invadido seriam benfeitorias úteis e necessárias. Obtempera que a devida indenização de 350 mil reais. O pedido, contudo, não merece provimento. Não tá legal isso, não. Não tá legal. Aquele obtempera. Eu tenho dito aqui que vocês devem sim, vez ou outra, fazer parágrafos curtos. Mas aí não tem sentido, gente. Aquele obtempera deveria vir com o parágrafo anterior, né? Alega que a casa obtempera, tá bom? Daí para depois vir ali com o pedido, contudo, não merece provimento num parágrafo só, que fica bacana. Agora, aquele obtempera num parágrafo só, não ficou legal. Caracterizada a posse como de má-fé, caso dos autos, diferente ao tratamento da lei, vírgula, ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias. Gente, que transcrição é essa? Da onde tirou isso aí? É um artigo da lei? Outra coisa, vejam que a transcrição não soa como parágrafo do autor. Recentemente eu disse lá no meu Instagram, e isso vocês têm que ficar bem ligados, gente, e quando vocês fazem uma transcrição dentro do parágrafo, a transcrição deve soar como sua, tá certo? Agora ali, ó, não tem sentido. Ele chegou e colocou depois da vírgula uma transcrição e que não teve sentido dentro do parágrafo. Não combinou com a sintaxe do parágrafo. Perceberam, né? Olha lá, caracterizada a posse como de má-fé, caso dos autos, diferente ao tratamento da lei. Poderia ser, por exemplo, 2 pontos, né? E esqueceu, não uma vírgula, esqueceu depois de dizer de onde que ele tirou esse artigo aí.
Quem, pois, é condenado a restituir o bem por exercer a posse de má-fé, não tem assegurado o direito de retenção. Vê-se daí que o possuidor de má-fé tem direito somente à indenização pelas benfeitorias necessárias. Aspas, só são necessárias as benfeitorias das quais... Da onde que tirou isso, gente? Não, tem que tirar da onde transcreve o negócio, né? Pular. Considerando que a posse praticada pela requerida é nitidamente de má-fé, não há falar em indenização por benfeitorias úteis, tampouco em direito de retenção. Tem gente que escreve nem tampouco, não tá errado, é tampouco mesmo, tá? É possuidora de má-fé porque conhecia o grave vício do título, ou o obstáculo que lhe impedia a aquisição da posse da coisa. Mesmo em tais contingências, persistiu na posse, o que afasta a proteção da lei com respeito às demais benfeitorias. Mesmo em tais contingências? Não entendi isso aí. Para evitar repetições desnecessárias, temos que não autoriza a lei a indenização pelas benfeitorias úteis e voluptuárias, nem o direito de retenção enquanto não se realiza o pagamento das necessárias. Cumpre que dê conta. Quem que vai dar conta aí, gente? Cumpre que dê conta dos frutos percebidos, né? Faltou o S. E que não pertencem. Bem como... Tá confuso. De todas as vantagens usufruídas. Bem como, vírgula, depois do bem como, o parágrafo tá feio. Eu reconstruiria aí. Em suma, as benfeitorias úteis e voluptuárias não dão causa a qualquer indenização, servindo elas de compensação ao dono pelo tempo que esteve injustamente privado de seu bem. Aquele gerúndio, hein, gente, servindo ali, tem que mudar. Não restando comprovado nos autos que o requerido implementou o prazo relativo à prescrição aquisitiva, nos moldes do artigo 1238, parágrafo único do Código Civil, não deve ser acolhido o pleito reconvencional de uso capião. Outro sim, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por benfeitorias, porquanto não restou comprovada nos autos a existência delas. Delas o quê? Ah, tá, das benfeitorias. Tá, legal. Gente, está acontecendo uma coisa neste parágrafo aí que eu tenho batido aqui na tecla um monte com vocês, hein? Cuidado com esse tipo de informação entre vírgulas. Cuidado quando forem colocar certas informações entre vírgulas, gente. Vejam lá. Ele colocou nos moldes do artigo 1238, parágrafo único do Código Civil. Tá, mas essa informação entre vírgulas está ligada a quê? Ao que foi dito antes ou o que está dito depois? Ou seja, não restando comprovado nos autos que o requerido implementou o prazo relativo à prescrição aquisitiva nos moldes, ou nos moldes do artigo 1238 não deve ser acolhido o pleito reconvencional. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Se a estrutura nos moldes está ligada ao que foi dito anteriormente, o que é que eu faria? Eu faria prescrição aquisitiva sem vírgula nos moldes, tá bom? Que é o que está me parecendo aí, né? Prescrição aquisitiva nos moldes. Então, tira aquela vírgula antes de nos moldes, porque ela está dando ambiguidade à frase, tá bom? Há que se ressaltar que a pretensão dos requeridos geraria claro enriquecimento ilícito. O valor aleatório atribuído como indenizável deve ser rechaçado. Tá, informações jogadas, né? Tem que desenvolver um pouquinho mais. O Código Civil... vírgula, parêntese? Não, né? O Código Civil, parêntese, artigo 1220, fechou parêntese, vírgula, baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir. Não, de ressarcir, né? Tira aquele C. De ressarcir as benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção. Gerúndio mal utilizado, sobre o gerúndio já falei aqui, tá, gente? Então vamos ficar ligado aí. Daí colocou um precedente ali entre parênteses. Conclusão e pedidos. É disso que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. O TJGO já decidiu que a reivindicatória exige a presença de 3 requisitos.
todos preenchidos na espécie. Veja-se. E daí transcreve outro precedente. Por tudo que foi aqui estudado... Não escrevam assim, gente. Por tudo que foi aqui estudado. Isso aqui não é uma tese, não é um trabalho de faculdade, tá? Por tudo que foi dito, requer sejam os pedidos da contestação. De novo, contestação não é? Julgados improcedentes. Pugna pelo deferimento de liminar de emissão de posse, com apoio no artigo 300 do CPC. Desenvolve, né? É pedido de tutela de urgência aí, então desenvolve, né? Ao final, requer que seja presente ação julgada procedente. Não, a ação não é julgada procedente. Requer que os pedidos sejam julgados procedentes, com a condenação dos requeridos, R minúsculo aí no requeridos, tá? A restituir o bem disputado, bem como sejam condenados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na ordem de 20% sobre o valor da causa. Com a condenação dos requeridos a restituir o bem disputado, bem como ao pagamento, né? Com a condenação dos requeridos a restituir o bem disputado, bem como ao pagamento das despesas processuais, tal. Na remota hipótese de ser assegurado o direito de retenção, o que admite-se apenas por amor ao debate, não, o que se admite, né? O que se admite apenas por amor ao debate, requer que seja nomeado, com máxima brevidade, perito de confiança deste juízo, para avaliar o valor das benfeitorias necessárias a serem indenizadas. São os termos em que espera provimento. Tal, 30 de novembro de 2020, e o nome dos advogados. Teve realmente bastantes probleminhas nessa peça, gente. Revisem a peça. Não escrevam a peça numa tacada só e protocolem a peça, não. Escrevam a peça, revisem a peça na tela do computador. Depois, gente, uma dica que eu dou para vocês sempre é imprimam a peça e leiam no papel. Quando vocês leem no papel, vocês são capazes de pegar um monte de errinhos ali. É impressionante, eu tenho dito isso para vocês aqui, né? Imprimam a peça e leiam no papel. Se a pessoa aqui tivesse feito isso, se o advogado tivesse feito isso aqui, certamente não haveria tantos erros assim, né? Foi uma peça bem mediana, né? Tem que dar uma melhorada aí na escrita, tem que revisar e tem que levar a coisa mais a sério, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, gente. Por favor, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e, por favor, também deixem um like no vídeo, porque assim o YouTube percebe que o vídeo é relevante, o conteúdo produzido aqui é relevante e passa a entregar os vídeos para um maior número de pessoas. Vou ficando por aqui, forte abraço e até mais.